Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, São Paulo, quarta-feira, está frio, está caindo a temperatura rapidamente aqui em São Paulo. Nosso programa ao vivo. E como a gente já tem feito de meses para cá, a gente procura fazer programas mais temáticos, sem prejuízo de divulgar o dia a dia sindical, as ações das entidades de classe, mas a gente está procurando fazer programas que girem mais em torno de um eixo, para que a gente possa debater com um pouco mais de profundidade, com mais tempo, questões que são importantes para o sindicalismo, para os trabalhadores, para todos que gravitam em torno do mundo do trabalho e para a sociedade, como é o tema de hoje. O tema de hoje, aliás, o programa foi motivado por um documento que as centrais sindicais produziram para entregar aos candidatos à presidência e aos candidatos ao governo do Estado, que se chama Plataforma das Centrais Sindicais para o Combate à Discriminação nas Relações Trabalhistas. Por quê? Porque eu não preciso nem citar estatística aqui, seria até inócuo. É sabido que o negro, ele é o último a ser contratado e é o primeiro a ser mandado embora. É sabido também que o homem negro, afrodescendente, como se diz hoje, ganha menos que o outro trabalhador. Quando se trata da mulher negra, a diferença salarial é ainda mais brutal. Outra coisa, você quando vê aquelas reuniões de RH de empresas, fazem aqueles seminários, é muito raro você ver um RH negro. Os postos nas empresas, a ponta da pirâmide não tem negros. Então é uma discriminação efetiva e não precisa nem ficar citando dados, estatísticas, estudos de universitários, de acadêmicos, etc. É só olhar e verificar, constatar na prática. Então, é um problema que o Brasil precisa enfrentar e precisa ir resolvendo gradativamente conforme a correlação de forças real da sociedade. Nós vamos tratar desse assunto hoje, falando com quem sabe muito mais do que eu a respeito disso. Eu quero agradecer muitíssimo a Valmira Luzia da Silva, simpática figura, que é do Coletivo Nacional de Igualdade Racial da OGT, e ao cumprimentar a Valmira, eu cumprimento o Ricardo Patá, presidente da OGT, cujo sindicato comercial de São Paulo foi o pioneiro a ter uma cláusula na convenção coletiva de contratação de trabalhadores negros. Também agradeço muitíssimo a presença do Nestor Dória, que é membro do Coletivo Nacional de Igualdade Racial da CTB e diretor do Sindicato dos Correios, Sintect SP, e também o Ramatiz Jacino, que é historiador, escritor e preside o INSPIR, Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial. Eu vou começar pela Valmira. Valmira tem aqui em mãos esse documento. Então tem aqui o logotipo da CGTB, CTB, CUT, Força Sindical, INSPIR, Nova Central Sindical, UGT, ou seja, as centrais sindicais têm uma posição unitária em relação a esse assunto. Esse documento foi entregue para Dilma Rousseff, se não me engano, dia 7 de agosto. Te pergunto, será entregue também para os demais candidatos? E, em sendo entregue, eles dizem o que quando entregam um tipo de documento desse? Bom, nós sabemos que no nosso país foi naturalizada a discriminação racial. Então, ainda enfrentamos, como um desafio, né, nosso, do movimento social, não só do sindical, enfrentamos a desnaturalização da discriminação. E após esse enfrentamento, essa combatividade que nós temos, nós conseguimos desnaturalizar isso, aí sim nós passamos a debater com esses candidatos essa plataforma. Na maioria das vezes, inclusive, o que é colocado é que não, de fato, temos que fazer valer a legislação do nosso país, a Constituição, que realmente é uma das melhores constituições do mundo, que prima, inclusive, pela igualdade de direitos. Mas, para nós, movimento sindical, mais do que isso, e aí o Ramatiz vai colocar isso melhor que eu, é importante reafirmar esse estado de desigualdade. E, para nós, tem sido realmente um desafio fazer um trabalho de convencimento com os candidatos, com a sociedade, de que essa desnaturalização passa, inclusive, pelas cotas raciais, tanto para o trabalho, no caso do serviço público, quanto também para as universidades, inserindo, de fato, o negro na sociedade. Perfeito.
né? Então, eu acho que, no primeiro momento, é isso, é desnaturalizar para os candidatos a discriminação e o empobrecimento da população negra, e, em seguida, fazer esse trabalho realmente de convencimento que a gente tem conseguido fazer, sim, na maioria das vezes. Correto. Ramati Jacina, eu tenho aqui o primeiro item do documento entregue a Dilma e será entregue aos demais candidatos, diz o seguinte: 1. Abertura de diálogo sobre responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência da República, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda e da Secretaria de Assuntos Estratégicos, junto ao setor privado, por ramo de atividade, objetivando a implementação de cotas para negros e negras nas empresas e o cumprimento das deliberações da Conferência Nacional do Trabalho Decente. Te pergunto, no serviço público já existe uma lei de cotas para os negros e é recente? Segundo, é possível reproduzir o modelo para a iniciativa privada? Franzinho, eu acho que nós avançamos significativamente no setor público. Então, a partir da proposta que a Presidência da República manda para o Congresso de estabelecer cotas do serviço público, isso houve um avanço e acabou tendo como consequência que diversas outras instâncias do setor público começaram a discutir, debater cotas no serviço público. Eu participei semana passada de uma audiência pública em Presidente Prudente, que foi apresentado um projeto de cota de serviço público na Prefeitura de Presidente Prudente. Ocorre que no setor privado é onde a discriminação se dá de forma mais violenta, de forma mais aguda, de forma mais permanente. Então, nós entendemos que o Estado brasileiro, evidentemente, ele não tem poder de definir tudo do setor privado, e também não é uma questão só de legislação, mas é uma questão de diálogo. Então, nós acreditamos que o Estado brasileiro, ele pode abrir um diálogo junto ao setor privado para que esse setor privado, imitando aquilo que o setor público está fazendo, também comece a adotar um conjunto de ações afirmativas, das quais as cotas são uma parte desse conjunto de ações afirmativas. Então, a gente acha que a gente colocou isso como primeiro ponto no documento, porque a gente acha que existe essa possibilidade que é absolutamente pertinente. Perfeito. Que o Estado faça isso. Nestor Doria, você é carteiro? Não. Trabalhando no Correio? O OTT é uma função que existe especificamente nos Correios, certo? Trabalho com a área de logística, assim, praticamente preparando material para os carteiros. Perfeito. E você está acompanhando essas tratativas com os candidatos, a entrega do documento, que expectativa que você tem? A expectativa é muito grande, porque desde que no governo FHC o reconhecimento de um país racista, a partir dali se levantou as bandeiras, né, de reivindicações de políticas de ações afirmativas em seguida com a eleição do presidente Lula, certo? E a partir daí se abriu portas, muitas portas, mas hoje se vê que essas portas se abriram de forma tímida ainda. Correto. Então, é necessário que um avanço, certo, nesse sentido, implementando essas políticas de ações afirmativas, tanto na área das empresas estatais, como no caso do Correios, que infelizmente se conhece vários casos de racismo lá dentro, certo? Como nas empresas privadas também. Agora, você falou de racismo dentro do Correio. Existe atitude racista do cliente, da pessoa que você vai entregar a carta? Isso existe ou não? Existe. E como é que vocês tratam lá o sindicato quando acontece isso? A orientação é que o trabalhador faça um BO imediatamente, certo? Tá. E que tenha testemunhas que visualizaram o fato ocorrido. Mas, infelizmente, é bom dizer nesse momento que da parte da empresa ela não tem uma ação nesse sentido. Tá. Certo? Sempre procura proteger o cliente. Valmira Luzia da Silva, da UGT. Eu vejo aqui no documento o item 5. Elaboração em parceria com o movimento sindical de uma campanha nacional contra a discriminação racial nas relações de trabalho, patrocinada pelo governo e veiculada nos principais meios de comunicação, e no caso das rádios e TVs, em horário nobre. Você não acha que essa postulação é utópica? Olha, mesmo sendo utópica, né, em linhas gerais, eu acho que é possível. Por quê? Na medida em que você consegue criar, mesmo que pequenas chamadas
desnaturalizando o racismo, chamando a atenção para essa coisa que infelizmente ainda ocorre, que é invisibilizar o indivíduo negro. Então, o indivíduo negro ele fica na pior função, menos remunerada e de preferência onde ele não apareça. Então, no meu caso, que sou do setor privado e pior, prestação de serviço... E você trabalha em que setor? Telemarketing, onde nós somos invisibilizados. Sim, sim. No caso do Nestor, que é dos Correios, a gente encontra a maioria da população negra como carteira, escondida atrás de um boné, do uniforme, não é isso, Nestor? Colorido, correndo do cachorro, enfim, sofrendo com aquele malote enorme. Que são cargos menos remunerados, o caso do Nestor é atípico, inclusive ele está no cargo de logística, e onde o sujeito é invisibilizado. Né? Então, quando você começa a chamar a atenção disso, mesmo que com pequenas chamadas na televisão, enfim, nos meios de comunicação, você passa a denunciar e também a convencer a população de que, como eu coloquei no primeiro momento, que não é natural ser discriminado, não é natural se tornar para a sociedade como um ser inferior, um cidadão de segunda categoria. Então, eu acho que, de fato, não é fácil. Mas é possível, porque o movimento sindical já enfrentou outros desafios, como a redução da jornada e outros desafios que a gente vem vivendo até hoje, que é a questão da remuneração adequada, que garanta realmente o sustento das nossas famílias, e a gente tem conseguido. Então é possível, até porque a gente vive hoje um governo mais democrático, que é o governo, herança do governo Lula, que é o governo da nossa querida Dilma Rousseff. Então eu acho que é possível sim. E, com certeza, o resultado vai ser esse. Vai ser desnaturalizar o racismo e chamar a atenção da população para essa realidade terrível que a população negra ainda vive. Perfeito. Ramatiz, o Jaime do Jardim de Monfilholi sempre faz pergunta muito pertinente aqui. É interessante a pergunta dele. Qual é a sua avaliação sobre a Globo escalar com frequência um negro, que é o Heraldo, né, para apresentar o Jornal Nacional, que é o telejornal mais importante do país e também vai para 160 países? Como é que você avalia o fato do Heraldo aparecer lá no vídeo e dar o recado? Olha, o Heraldo e a Glória Maria e alguns outros poucos negros que apresentam jornais na Globo, eu acho que eles são resultado de uma pressão do movimento negro, que sempre denunciou a grande imprensa como racista. Certo. E, por outro lado, eles apareceram, não quer dizer que a grande imprensa deixou de ser racista. Acho que eles continuam racistas, porque salvo alguns espasmos, que eles de repente põem uma novela com negros protagonistas e tal, mas na maioria das vezes é sempre o negro colocando de forma subalternizada, ridicularizada, etc. Então, por um lado, é uma contradição. Por um lado, uma vitória, porque a Globo acaba se rendendo a uma pressão da sociedade. Por outro lado, essas pessoas, esses jornalistas, são utilizados justamente para a Globo argumentar de que não, que ela é plural, que ela respeita todas as etnias e que tem uma visão ampla da sociedade brasileira. Só que a sociedade brasileira, a pesquisa inquestionável do IBGE aponta que 51% da população é negra. E, por outro lado, você não vê essa proporção de negros nem na Globo, nem nos outros canais de televisão. Né? Você acha que o Heraldo é um biombo? É um biombo. Eu acho que tem um pouco esse papel. Eu acho que até é melhor ter ter pouco do que não ter nada. Eu acho que isso é positivo. Aliás, ele é um bom profissional. Mas é um bom profissional. Glória Maria é bom profissional. Tem uma moça agora que apresenta o Tempo de manhã, me fugiu o nome dela agora, que é uma moça que apresenta de manhã na Globo o Tempo e tal, que também é uma moça negra que tem colocado excelente profissional. Mas é absolutamente insuficiente diante do tamanho da população negra no Brasil. Perfeito. Valmira, Nestor, Ramatiz, temos aqui um instante no programa que é o Na Linha. Gostaria de chamar porque nós vamos falar com a Renata Miele, que é a secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, brilhantemente conduzido pelo Altamiro Borges. Vamos lá? Miele, boa noite, é João Franzin quem fala. Boa noite, Franzin. Tudo bem com você? A produção me deu 15 linhas a respeito do que nós vamos tratar, as 15 em branco. Então a impressora não funcionou, tá? Então você vai me dizer exatamente o que vocês estão articulando em termos de comunicação aqui na América do Sul, na América Latina, e parece que vai ter um evento, um seminário aqui em São Paulo, é isso? É isso mesmo, Franzin. Boa noite a todos. Um prazer participar do Câmara Aberta Sindical.
O Barão de Tararé, de São Paulo, está promovendo uma série de debates chamados Encontros Comunicasul. Comunicasul foi um coletivo de comunicação colaborativa que foi constituída primeiramente para cobrir a eleição presidencial do Hugo Chávez. Eu me lembro. E fomos à Venezuela, fizemos uma cobertura que foi bastante interessante, teve muita repercussão no Brasil, um pouco buscando produzir conteúdo próprio para a mídia alternativa brasileira sobre o que acontece na América Latina. E ter uma visão alternativa digamos, à visão oficial, né? Exatamente. E dessa iniciativa se desdobraram outras dentro do Comunicasul, depois foi feita a cobertura da eleição no Equador, depois da eleição já do Maduro, coberturas na Guatemala, enfim, uma série de coberturas, e agora estamos realizando esses encontros para discutir um pouco a situação da democratização, os processos de democratização da comunicação no continente sul-americano. No caso das eleições brasileiras, a Comunicasul terá uma rede de cobertura ou não entende como necessário? Na verdade, já existe uma rede da mídia alternativa fazendo essa cobertura das eleições brasileiras, né? Então, você já tem os sites independentes, você já tem os blogueiros, você já tem o movimento sindical, o movimento social. Então, não tem nada organizado particularmente pelo Comunicasul. Tá. A questão de organizar um coletivo para a América Latina é a dificuldade que nós temos em função do bloqueio midiático dos grandes grupos de comunicação de trazer a informação real do que está acontecendo nesses países, principalmente os liderados por forças políticas que não estão em sintonia com o que defendem esses meios de comunicação, né? Então, a necessidade de você ir em loco, produzir matérias para tentar furar esse bloqueio midiático é fundamental no caso da América Latina. Ô Renata, agora eu quero saber mais sobre a Comunicasul. Tem um site ou ele é agregado em forma de link a um site maior? Como é que eu conheço mais? Tem um blog, né, que é comunicasul.blogspot.com, né? Ele nasceu 10 dias antes da eleição presidencial do Hugo Chávez e já conseguiu alcançar um grande número de visitações em pouquíssimo tempo, né? Muitas das matérias produzidas para o Comunicasul foram utilizadas por grandes veículos alternativos aqui no Brasil, né? A gente teve colaboradores já de vários sites que contribuíram dando seus jornalistas para irem aos países ajudarem nessa cobertura. Perfeito. Ô Renata, aqui por telefone, infelizmente, é tudo muito rápido. Sim. Então, eu queria te agradecer muitíssimo a sua gentileza de ter nos atendido, de ter dado aqui o seu recado e colocar o nosso programa à disposição do povo da Comunicasul, porque ao falar no Câmara Aberta Sindical, você está na prática furando o bloqueio midiático que realmente é barra pesada. É isso mesmo, Franzinho. Eu agradeço. Eu queria convidar todos, então, amanhã, 28 de agosto, 19 horas, aqui na sede do Barão de Tararé, Rego Freitas, 454, Conjunto 13. Vamos ter participação do Paraguai, do Chile, do Brasil e discutir, então, essa comunicação latino-americana. Perfeito. Voltamos, então, com Câmara Aberta Sindical ao vivo com Ramatiz Jacino, presidente do INSPIR, Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, Nestor Doria, membro do Coletivo Nacional de Igualdade Racial da CTB, Central dos Trabalhadores do Brasil. Ramatiz é ligado à CUT. E a Valmira Luzia da Silva, membro do Coletivo Nacional de Igualdade Racial da UGT, União Geral dos Trabalhadores. Hoje estamos focando basicamente este documento, Plataforma das Centrais Sindicais para o Combate à Discriminação Racial nas Relações Trabalhistas. Eu quero aproveitar também e mostrar um material sindical que é do Sindicato dos Frentistas de Guarulhos e região. Todo o programa a gente mostra 1 ou 2 materiais sindicais, que é uma chamada de sindicalização. Vale a pena ser sócio, vale a pena participar. Sindicato melhora a vida do trabalhador. E diz aqui o texto: a ação sindical extrapola a luta por salário justo, mais direitos e emprego. Entidade comprometida com a categoria vai mais além. É o que faz nosso sindicato. Além das lutas, na base, levamos serviços e benefícios a sócios dependentes.
E aqui tem uma chamada grande sobre segurança no trabalho, porque o frentista ele lida com material tóxico, que é o etanol, a gasolina, aqueles materiais que se usam em lava rápido. E depois aqui na última página, uma defesa da NR20, na norma regulamentadora número 20, norma protege a vida do frentista, dos trabalhadores em máquinas e outras categorias, outros setores também. Então, mando um abraço a Thelma Cardia, que preside o sindicato e é uma dirigente atuante. Ramatiz, alguém disse aqui, eu não sei se foi você, que 51% dos brasileiros já se identificam como negros, afrodescendentes e, enfim, não são de origem branca, digamos assim. Agora, a gente, nos trabalhos mais pesados, você nota, né, a presença da população negra é imensa. Você vai para os postos do topo da pirâmide, inclusive em governo de companheiros, né? Partidos de esquerda no poder, não tem mulher em secretaria, não tem negro em secretaria. Eu fico pasmo. Eu digo, mas isso aí é o método da direita, né? Que esquerda é essa que não trabalha isso, não ajuda a avançar nesse sentido? Eu queria, e você é um homem que escreve livros, tem tese, etc. Eu queria saber se no ambiente acadêmico, né, nas universidades, se isso também acontece. No ambiente acadêmico, tanto quanto no mundo do trabalho, na política, no movimento sindical, a discriminação existe. E aí eu quero dar um exemplo muito recente que aconteceu com um dos mais importantes intelectuais brasileiros, o antropólogo, professor da USP, Kabengele Munanga. Kabengele Munanga, ele é do Congo, está no Brasil há uns 30, 40 anos, casado com brasileira, se aposentou na USP e ele apresentou um projeto para ser professor sênior na Unilab, que é uma universidade que foi criada na Bahia, dos países de língua portuguesa, discutindo relações com a África, foi criado pelo Lula. E a CAPES, aqui, que é o programa de incentivo à pesquisa, não aprovou o projeto dele. Olha. É um dos professores mais importantes que tem no Brasil, aliás, no mundo, um dos antropólogos mais importantes no mundo, deu aula na França, deu aula em Genebra, tem uma importância enorme e não foi aprovado. Aliás, o Milton Santos, professor Milton ilustre Santos, e respeitadíssimo professor negro, né? E aí houve uma pressão do movimento negro e a CAPES acabou recuando disso. Na minha compreensão, a não aprovação desse professor foi por questão racial mesmo. Foi uma desvalorização desse professor simplesmente por ser negro. E lógico que não tem como comprovar isso, as pessoas usam dos mais diversos argumentos, mas não tinha como não aprovar um professor com a qualificação que ele tem, com a história que ele tem. É o professor que é o campeão da USP de formação de doutores. Olha. Inclusive, ele esteve na minha banca de doutorado. Então, é um professor que tem uma trajetória importantíssima e esse é apenas um exemplo de que no mundo acadêmico também existe a discriminação. Esse tipo de discriminação e a discriminação na elaboração acadêmica. Olha aí. A partir do momento que não vê a população negra, por exemplo, no campo da história, que é o meu campo, como protagonista da história. Então, normalmente vê a população negra apenas como objeto de estudo da história, mas sem ser o protagonista da história. Então, essa discriminação também, lamentavelmente, no mundo acadêmico ainda é forte. Nestor Doria, tem aqui para os candidatos a governador o item 1, é um pleito do movimento sindical, criação da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial, com status de Secretaria de Estado e dotação orçamentária própria. Nós não temos essa pasta no Estado de São Paulo. Não. E é um pleito que ela venha a ser constituída. É um pleito a vir ser construído até para dar mais visibilidade e dar sustentação aos movimentos sociais, né? Os movimentos têm o apoio dos sindicatos, alguns deles, por ter membros desses movimentos sociais inseridos em diretorias de sindicatos. Então, a gente consegue apoios. Com uma secretaria desse porte, a gente pode levar muito além, né, essas buscas, essas conquistas, essas bandeiras que a gente levanta dentro do movimento social. Perfeito. Eu tenho aqui uma participação do Nildo Nogueira, que é dirigente sindical dos comerciários. Um abraço ao Nildo.
e diz o seguinte: eu atendo dezenas de pessoas na hora do almoço, pessoas da raça negra, com reclamações principalmente por exploração na região do Bom Retiro. O que falta é fiscalização mais séria e abrangente que vá ao encontro das necessidades desse trabalhador. Quem quer comentar? Valmira, você quer comentar? Eu gostaria. Na minha opinião, eu acredito que não só a fiscalização por parte do Estado, mas nós, no movimento sindical, de maneira geral, nós podemos, inclusive, criar mecanismos, né, que dê conta de fiscalizar e denunciar essa situação. Por exemplo, no setor de prestação de serviço, que é o caso dos comerciários, o meu caso, telemarketing, onde essa população é mais invisibilizada, é colocada, inclusive, como trabalhador de segunda categoria. Na maioria das vezes, eles realizam trabalhos repetitivos, sofrem um adoecimento precoce, e como os escravos, é um trabalho que é tido como descartável. Então, o sujeito adoece, ele é descartado do local de trabalho, porque, na verdade, ele não consegue abrir uma CAT, ele não consegue ser amparado pelo Estado, fica fora do mercado formal de trabalho e se torna mais invisível ainda para a sociedade, porque ele deixa de ser o cidadão formal, né, o trabalhador formal, para cair na informalidade e é degradado paulatinamente. A sua família também, por herança, os seus filhos acabam, pelo empobrecimento, a degradação, acabam também, no futuro, tendo o mesmo destino. Então, na verdade, nós podemos criar mecanismos, sim, de fiscalização, ampliar nossas mesas redondas, nossos departamentos jurídicos, para garantir, através de medidas educativas, que esses empregadores tratem essa população de maneira mais digna, inclusive faça cumprir a legislação. Certo. Como eu falei, realmente é uma boa legislação. Só que nós temos que exigir o cumprimento dela, inclusive das NRs, porque senão, realmente, esse estado de coisa vai continuar acontecendo. O senador Paulo Paim, extraordinário senador, valente, representando o povo, foi um dos que produziram o Estatuto da Igualdade Racial. Foram anos e anos de debate, o Paim falou com todo mundo, compôs, eu quero crer, que uma peça do ponto de vista político e jurídica ampla. O Estatuto tem funcionabilidade prática? Quem quer falar? Você quer falar, Nestor? Funciona ou é um Estatuto, é mais um engano que eu gosto? O Estado brasileiro, ele é conhecido mundialmente pela sua Carta Magna, certo? Tá. Correto? O Estatuto da Igualdade Racial, eu, particularmente, acredito que o Ramatiz também, a Valmira, viajamos o Brasil na construção desse Estatuto da Igualdade Racial, certo? Quando ele foi implementado, não foi da forma que nós gostaríamos. Correto. Entretanto, o que se entende, nós entendemos que não dá para protelar, porque não é da forma que nós queremos, vamos aguardar um pouco mais. Sim. Absolutamente. Vamos sim confirmar essas políticas para que a partir daí se dê um novo passo, ou seja, se dê um passo além da proposta que está no Estatuto da Igualdade Racial. Sim, mas então no presente momento foi um avanço. Perfeito. E, Ramatiz, você destaca do Estatuto da Igualdade Racial, que aspecto você acha que ele é mais importante? Olha, eu acho que, na verdade, tem diversos aspectos. Eu concordo plenamente com o Nestor, que eu acho que foi um avanço, que tem algumas limitações, que nós queremos, acho que é um passo inicial, mas eu acho que tem vários aspectos que são importantes. A educação, eu acho que é um aspecto muito importante. A questão que coloca, um item dentro da educação, mas eu acho que é para além da educação, a questão da capoeira como algo extremamente importante, as estruturas de poder que cria para que os negros discriminados, que as pessoas discriminadas possam ter acesso, né, possam denunciar a discriminação. Enfim, é uma peça que tem bastante aspectos importantes. O que eu acho a grande insuficiência do Estatuto é que ele coloca muito de induzir, de conciliar, de propor, de sugerir e não alguma coisa mais incisiva do ponto de vista legal, né? Então, acho que essa seria uma insuficiência que o Estatuto tem e que eu acho que nós vamos construindo ao longo do tempo no seu debate junto à sociedade. Eu acho que a gente vai construir. Perfeito. Nós vamos chamar um intervalo daqui a pouquinho, esperem um pouquinho, que eu quero deixar dois assuntos para o retorno, Valmira, Nestor e Ramatiz. É uma proposta aos governos do Estado, um pleito, né? Elaboração de um videocurso em parceria com o movimento sindical a ser ministrado aos gestores de empresa e chefe de RH.
orientando o combate à discriminação racial nas relações de trabalho. Então, reivindicação. E o segundo é efetivar o ensino da história do povo negro na rede pública, porque me parece que é uma lei e também me parece que essa lei é descumprida. E também, ao retorno aqui, o Data Agência Sindical vai fazer uma pesquisa aqui, ao vivo, em cores, para saber em quem cada um aqui vai votar e por que vai votar. Eu não sei se pode pela lei eleitoral, não sei se pode, mas eu digo o seguinte, eu tenho raiva dessa lei eleitoral, tenho raiva. Por que então já não restabelece a lei Falcão, aquela da ditadura, onde fica um quadradinho assim, um bobalhão falando assim, meu nome é Antônio, ou José, ou João, e meu número é tal, vote em mim. A lei é muito restritiva, eu acho um absurdo que não possa ter boca de urna, porque a boca de urna põe a militância na rua, a boca de urna dá colorido, dá vivacidade para o processo democrático. Eu considero que essa lei aí foi uma derrota para nós que somos do campo popular, que gostamos de política. Mas a gente vai falar isso depois do intervalo, senão eu faço um sermão muito longo aqui. Vamos ao intervalo, voltamos já com Ramatiz, com Valmíria, com Nestor, falando do documento entregue aos candidatos a presidente, ao governo do Estado, por mais igualdade racial na relação de trabalho. Voltamos já. A Nova Central emitiu nota e está preocupada com o desenrolar da violência na faixa de Gaza. A ação excessiva de Israel com bombardeios, com invasões, com destruição de residências e uma série de mortes que impactam não só a região, mas impactam todo mundo. A Nova Central tem uma posição de princípio pela paz. Nós achamos que para os trabalhadores não há outro caminho a não ser viver, conviver e trabalhar num ambiente de paz. O Brasil viveu dias inesquecíveis. Contrariando aqueles que acreditavam que não ia ter Copa, a Copa do Mundo da FIFA chegou ao Brasil e foi muito bem recebida. Nós nos preparamos, decoramos as cidades, entregamos as obras que faltavam e, de acordo com dados do Ministério do Turismo, recebemos mais de 1 milhão de turistas estrangeiros. Nos primeiros dias do evento, alguns estados registraram uma ocupação nos hotéis de mais de 92%. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Na quinta-feira, dia 21 de agosto, o Sincomerciários de Taubaté elegeu sua Miss Comerciária. O evento ocorreu no Clube Abaeté, onde 12 candidatas concorreram ao título. A vencedora foi Juliene Indianara Gomes, que representará a cidade de Taubaté no Miss Comerciária Paulista, dia 22 de novembro, no Centro de Lazer dos Comerciários, em Praia Grande. No sábado, dia 23, foi a vez dos Sincomerciários de Itapetininga eleger sua Miss Comerciária. Na cidade, esse é um dos eventos mais concorridos. Os jurados escolheram entre as 16 lindas concorrentes Beatriz Caroline Silva Runge. Imagens da vencedora com o presidente Marcelo Lúcio de Meira e do representante da FEComerciários, José de Souza Vilarim, o Zequinha. Foi assinada nesta segunda-feira, 25 de agosto, na sede da FEComerciários, a Convenção Coletiva de Trabalho dos Práticos de Farmácia do Estado de São Paulo, que estabelece reajuste salarial de 7,60% para a categoria, cuja data base é 1º de julho. Na prática, isso equivale a aumento real de 1,54%, somado ao índice INPC-IBGE de 6,06%. Período entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2014. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical ao vivo, hoje tratando da plataforma da classe trabalhadora para a promoção da igualdade racial.
que existe a plataforma da classe trabalhadora para o emprego, a renda, o desenvolvimento, que foi aprovada na Conclat em 2010. Dia 1º de junho de 2010, uma manhã gelada do caramba, eu estava lá trabalhando embaixo de chuva, mas faz parte do show. Também existe a pauta unitária da classe trabalhadora, muito importante, porque ela representa uma proposta unitária do movimento sindical brasileiro, não para os trabalhadores apenas, mas para os trabalhadores e para o Brasil. E agora é um avanço, eu considero, haver essa plataforma. Quero mostrar ela já editada aqui no jornal, no formato germânico, plataforma da classe trabalhadora para a promoção da igualdade, senhor e senhora candidatos, tem aqui para os presidentes da República, candidatos a presidente e governadores. E aqui atrás, Inspir, CUT, Força Sindical, UGT, CTB, CGTB, Nova Central Sindical, as entidades sindicais que apoiam esta plataforma. Tenho aqui também a cartilha de formação do Inspir para debater e enfrentar o racismo no trabalho. Tem aqui uma entidade, a Federação Americana de Trabalhadores, depois tem o Instituto Inspir, e aí logo mais o Ramatiz falará sobre esse assunto. Deixa eu fazer minha pesquisa aqui. o Data, tem o Datafolha, né? E o Data Câmara Aberta Sindical. Valmira, você vai votar em quem e por quê, rapidamente? Para presidente. É lógico que não, Dilma, né? E por quê? Ué, nós temos que dar continuidade ao que a gente vem conquistando, a esse momento que nosso país vem atravessando. Na minha opinião, o melhor momento, até porque eu nasci, né, na ditadura, na década de 70, então, para mim, que sou, inclusive, aquela geração Legião Urbana, contestadora, cara pintada, para mim é o melhor momento da sociedade, onde a gente tem alcançado algumas conquistas que há décadas atrás nem se imaginava. Não é isso? A população pobre tendo acesso ao consumo, tendo acesso, inclusive, mais ao emprego que não tinha. Enfim, então é importante garantir a continuidade de tudo isso através da manutenção do governo Dilma. Você é filiado ao PT? Não, eu sou comunista. Tá. Eu sou comunista, sou militante do PCdoB. PCdoB. Isso. Sou comunista desde a minha adolescência. Fui cara pintada, militei na UNE, na UJS, sou militante do PCdoB e sou comunista. Nestor Dória, você vai votar em quem e por quê? A Dilma, com certeza. E por quê? Porque um projeto iniciado não pode se interromper ao meio. Depois dos avanços que houve, né, eu tenho que olhar além. No caso da Dilma, a vida do povo brasileiro deu um salto, correto? Sem falar que os incentivos que tem a população hoje no Brasil é assim incalculável. Então não dá para se interromper um projeto desse no meio. O projeto de Dilma hoje é o melhor para o Brasil nesse momento. Não existe outro melhor para o Brasil. E você, filiado a qual partido? Ao PCdoB. Poxa vida, a bancada aqui hoje está... Aí tem um povo conservador que nos assiste aqui, diz, vocês são comunistas, pensando em morar no Vietnã. Morar no Vietnã. Sou brasileiro, eu quero morar no Brasil. Sabe, o Vietnã é muito longe. Ramatiz, você votará em quem e por quê? Eu voto na Dilma, além das razões que os companheiros colocaram e de mais de 1000 razões que eu poderia citar aqui, eu queria citar a principal, a questão do emprego. Hoje o mundo atravessa uma crise extraordinária. Na Espanha, 40% da juventude está desempregada, na Grécia próximo disso, em Portugal próximo disso, e no Brasil nós temos um desemprego de 4,8%. Então nós temos uma situação econômica onde a classe trabalhadora tem emprego e tem aumento salarial real, isso aí já seria, se fosse só por isso, já seria motivo para votar na Dilma. Olha, agora, além disso, tem diversas outras razões que o tempo aqui não vai permitir falar. Perfeito. E também para a gente não sair aqui do foco do programa, senão fica até, a gente anuncia um programa e faz outro, não é correto, né? Olha, o Otávio de Osasco diz, Franzinho, se a Jovem Pan, deve ser a rádio, né? Está fazendo uma campanha sistemática a favor dos tucanos, por que você não pode fazer o mesmo promovendo a Dilma aí no seu programa? Eu não vou fazer, porque é exatamente isso que eu condeno na grande mídia, que ela fala que é isenta, mas é isenta só até a página 10, porque na verdade é engajada em projetos políticos. Como eu entendo que aqui é um espaço livre e democrático, eu não posso manifestar aqui
meu engajamento, embora evidentemente que as pessoas que me conhecem e sabem que eu tenho uma trajetória que eu considero que é do campo da esquerda, sabem que eu tenho as minhas preferências eleitorais. Naquilo que for expressão do cidadão, eu vou me manifestar e quem gostar que goste, quem não gostar que coma menos. Ivo do Centro pergunta, e quero ver quem quer responder, por que a resistência à adoção de cotas para negros nas universidades e se o êxito dos cursos é grande? Nadir, as crianças do Santana já estão tendo formação e informação para erradicar o preconceito racial no Brasil? Se as crianças da pré-escola, da escola básica, né? Gilberto de Guarulhos, o movimento sindical tem combatido o racismo no ambiente de trabalho, de que forma? Eu já botei 3 perguntas aí para vocês responderem, ok? O movimento sindical tem feito o que para combater o racismo nos ambientes de trabalho? Bem, o movimento sindical, geralmente todos os sindicatos têm a sua Secretaria de Combate ao Racismo, certo? Onde se identifica o fato e se toma políticas diretas em relação à empresa. No caso dos trabalhadores em si, conduzir e acompanhar o trabalhador, porque ele fica realmente lesionado, certo? Mentalmente, quando ele sofre um tipo de discriminação desse tipo. Ele praticamente não acredita que hoje, em pleno século XXI, ainda se viva, se seja vítima de racismo. E quando ele ele vive aquilo, então o abalo é grande. E a gente tem que dar suporte psicológico para esse trabalhador e acompanhar para que ele dê andamento, né? Além do BO, levar ao conhecimento da empresa para que ela tome as medidas cabíveis. Valmira, sobre as crianças, você acha que é necessário conversar com as crianças, educar as crianças nesse sentido, ou fica muito assim dirigista? Não, é necessário, inclusive a escola pode jogar um papel importante nisso. Combater o racismo desde a infância, porque na medida em que o racismo ele é combatido, ele é visto como a gente ensina para a criança, não, olha, pôr o dedo no nariz é feio, falar palavrão é feio, discriminar o colega também é feio, olha, nós nascemos todos iguais. Você vai educando essa pessoa, esse pequeno cidadão, para ajudar a transformar a sociedade. Então, na verdade, ele vai paulatinamente sendo educado para ser um agente dessa transformação, não é? Então, é importante, desde a infância, educar a criança, combater o racismo, enfim, desnaturalizar a desigualdade, é muito importante. Ivo do Centro, Ramatiz, por que a resistência à adoção de cotas para negros nas universidades? Mas não já existe cota para isso? Já foi adotado, já passou, já vencemos esse debate está vencido, o próprio Supremo já considerou que as cotas são constitucionais. Eu acho que esse debate está superado. Existe resistência, provavelmente deve ter gente resistindo até hoje achando que não deveria ter acabado a escravidão. Deve ter gente com esse pensamento. Mas existe resistência, mas é cada vez minoritária e os cotistas nas universidades têm demonstrado e têm provado o quanto que essa política é acertada, que o desempenho dos cotistas da universidade tem sido superior ao desempenho dos não cotistas. Ah, é? Isso aí tem uma pesquisa recente Interessante. da UFRJ que aponta isso. Aí tem tido desempenho superior. Por quê? Porque a pessoa entra com essa condição, quando lhe dão uma oportunidade, ele vai procurar se esforçar ao máximo nessa oportunidade. Então, nesse sentido, esse debate está vencido e estamos já entrando num outro patamar agora. Eu vou fazer uma pergunta ao Nestor Doria, mas ele vai responder depois da reportagem externa. Né? O preconceito racial contra o negro aqui no Brasil é cultural ou é econômico ou junta as duas coisas? E depois eu quero também comentar o seguinte, eu li o relatório do CAGED sobre a geração de empregos no Brasil. O Brasil, no ano passado, gerou 1.496.000 empregos. 1.496.000 empregos. O salário desse povo subiu 3,14 acima do INPC. O salário das mulheres subiu um pouco mais e me chamou muito a atenção que o salário dos negros afrodescendentes subiu 5,4, subiu 2 pontos acima do ganho real, o que eu achei um fato extraordinário que merecia ter mais repercussão. Mas nós vamos à reportagem, que é uma reportagem com Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do Diap, e voltamos daqui a pouco
com os nossos entrevistados falando da plataforma da classe trabalhadora para o combate à discriminação racial nas relações trabalhistas. Voltamos já já. Dia 6 de agosto, aconteceu uma coletiva de imprensa muito importante em São Paulo. Nesta data, a agência sindical e o Centro da Mídia Alternativa Barão de Itararé recepcionaram o diretor do DIAP, Antônio Augusto de Queiroz, que expôs os ganhos econômicos e as conquistas trabalhistas nos governos Lula e Dilma. Toninho do DIAP falou para blogueiros, imprensa alternativa, mídia sindical e dirigentes sindicais. A TV Aberta São Paulo esteve lá e cobriu. Quando Lula substitui o Palocci pelo Guido Mantega, ele cria uma divisão na sua equipe econômica. O Meirelles continuou aliado ao setor financeiro e o Guido se aliou ao setor produtivo. Só esse pequeno gesto fez com que o governo tivesse margem no orçamento para começar os programas sociais. Quando vem a Dilma, ela substitui o Meirelles pelo Tombini, que pensa igual a Meirelles, mas recebe ordem. E aí criou uma situação muito mais interessante. Mas o que eu quero dizer essencialmente é o seguinte, é que esse alinhamento é fundamental. As conquistas que se tem decorrem do alinhamento da equipe econômica com o setor produtivo. Quando há esse alinhamento, sobra recursos para os programas sociais e há recursos para incentivar a economia, e incentivando a economia tem geração de emprego e de renda. E no caso do movimento sindical, nós tivemos uma feliz coincidência de, a despeito de haver visão política distinta, partidária distinta, houve unidade de ação, ou seja, a pauta dos trabalhadores foi comum. Havia diferença de método para alcançar aquele objetivo, mas havia um objetivo comum. Ou seja, havia foco, havia unidade de ação. E quando isso acontece, você faz com que essas entidades se constituam uma maioria, porque é a maioria quem está unido. Não adianta nada nós termos 70 milhões de eleitores divididos em grupo de 5 para enfrentar 10 empresários, se eles estão unidos, os 10 eles viram maioria em relação a esses grupos de 5. Então, essa unidade de ação foi fundamental. E nós temos uma mudança muito interessante de lá para cá, por exemplo, no perfil do TST, Tribunal Superior do Trabalho, que julga os conflitos de natureza trabalhista. Hoje eu asseguro a vocês, graças aos governos Dilma e Lula, tem um perfil que é um perfil identificado com os interesses dos trabalhadores, o que não acontecia na época anterior a isso. É manifestação hoje, manifestação pacífica. Bem, assistimos aí a entrevista do Antônio Augusto Queiroz, jornalista, escritor, consultor sindical e assessor parlamentar do sindicalismo brasileiro, todas as correntes do movimento sindical, só séria, correta, experiente, que fala a respeito daquilo que conhece. Eu, sexta-feira passada, infelizmente, passei muito rapidamente no Sindicato Engenheiro do Estado de São Paulo, aqui na Rua Genebra, no centro. Ainda tive tempo de ver uma breve exposição, uma parte da exposição do Toninho, a respeito da conjuntura, realmente ilumina quando o Toninho fala, é muito bom. Avisa a produção do programa Ramatiz, que a jornalista da negra da Rede Globo é Maria Júlia Coutinho. Eu realmente não sabia. Nossa, Nestor, aliás, antes de a gente passar a pergunta, eu quero registrar o seguinte. Eu falei com o Rogério, que ele é secretário-geral do Sindicato de Servidores Municipais de Guarulhos hoje, e ele me deu informação sobre uma conquista importante para os agentes comunitários de saúde. São cerca de 700 agentes e outros trabalhadores da saúde pública de Guarulhos. E ele diz o seguinte, que depois de muita pressão em cima da prefeitura, do secretário da saúde, o Carlão Derman, que aliás foi preso político, conseguiu-se o pagamento do PIMAC, que é uma verba que o Ministério da Saúde repassa para equipes que atingem metas do Programa Saúde da Família. Então, eu não sei quantos trabalhadores serão contemplados, mas certamente são centenas, e receberão entre 1.200, serão de duas formas, 1.200 e pouco reais, 1.270 parece, e outros receberão 620, 630, não importa, o importante é o dinheiro no bolso do trabalhador e agora buscar mais, porque a prefeitura pagou menos do que poderia ter pago aqueles trabalhadores.
Nestor, no relatório do CAGED, que é aquele relatório que as empresas passam, que o Ministério do Trabalho faz todo ano, com base nas informações da empresa, mostrou que os trabalhadores descendentes negros tiveram um aumento maior, 5,4%. Eu considero isso até inédito no Brasil, ou não é? Porque geralmente está na base achatada, né? Na base da pirâmide. É inédito. Né? Geralmente o negro está na base da pirâmide, certo? E apenas alguns conseguem ascender, certo? E esse é um fator inédito e o que se espera é que se ramifique isso aí, né? E se reconheça o talento do negro, porque com certeza nós estamos mostrando ainda através das universidades, das cotas, que nós viemos realmente para conquistar o espaço que há muito foi tirado de nós. Ramatiz, Wagner de Pinheiros quer falar sobre a Bienal. Está ocorrendo em São Paulo a Bienal do Livro. A mesa tem informação sobre obras contra o racismo, autores negros e reconhecidos no Brasil? Autores negros existem vários, muitos inclusive meus amigos, que são grandes escritores, como Cuti, um grande poeta, Oswaldo de Camargo, Jamô Minca, Esmeralda Ribeiro, enfim, nós temos vários autores aí. Agora, a Bienal, que é uma coisa importante, que eu inclusive não tive oportunidade de ir, quero ir ainda, a Bienal é uma grande feira comercial, feita pelas editoras. E as editoras, elas trabalham com a lógica comercial. Então, entre colocar Ramatiz Jacino ou Paulo Coelho, eles vão certamente colocar Paulo Coelho, né, que vende mais. Então, a lógica deles é comercial. E os autores que acabam aparecendo lá são os autores que estão aí dentro dessa lógica, que vendem muito e que estão, inclusive, com um apoio midiático, né? Normalmente é isso. Aliás, o Paulo Coelho, ele declarou ao Globo de domingo a seguinte e genial frase: graças a Deus eu sou hiper rico. Aí eu pergunto assim, e os hiperpobres? São hiperpobres graças a quem? Falando de escritores negros, eu quero fazer homenagem a dois grandes escritores negros. Cruz de Souza, poeta catarinense, simbolista, e o Machado de Assis, ao meu ver, o melhor e mais elaborado texto da língua brasileira. Mas vamos voltar aqui ao nosso documento dos plataforma das centrais sindicais para o combate à discriminação racial nas relações trabalhistas, a ser entregue para todos os candidatos a presidente da República, a todos os candidatos ao governo do Estado. Aliás, aproveitar e falar para entregar para o Siglione, que o Siglione, pelo PRTB, o Siglione é aqui da TV comunitária, ele faz parte aqui, se não faz, já fez. Walter Siglione, meu amigo. Quero saber o seguinte, tem um item aqui, elaboração de um videocurso em parceria com o movimento sindical a ser ministrado aos gestores de empresas e chefe de RH, orientando o combate contra a discriminação racial nas relações de trabalho. É um pleito ao governo do Estado. Você, Valmira, você acha que tem efetividade, que esse vídeo circularia? Não seria melhor talvez colocar na rede, na internet, produzir e botar na rede? Olha, eu acho interessante porque é uma medida educativa. Por exemplo, no meu segmento, nós temos como hábito ministrar palestras, discutindo o assédio moral, a importância da igualdade no trabalho para esse grupo social, gestores, chefes de RH, porque quando você chama essas pessoas para assistir um vídeo como esse, participar de uma palestra como essa, você está já deixando claro para esse indivíduo que a postura dele é inadequada, que, portanto, ele precisa fazer uma reflexão. E, para isso, ele está recebendo, inclusive, as condições, que é justamente as informações, que é justamente a orientação jurídica, orientação até social, vamos dizer assim, para que ele possa refletir sobre a postura dele. E, a partir daí, você efetiva outras medidas, que também é muito importante, como o Nestor colocou, que é amparar, proteger, enfim, receber esse trabalhador que foi ofendido, que foi assediado, que foi degradado no interior do sindicato, para que você possa tomar as demais providências. Mas a primeira realmente é a medida educativa, seja por vídeo, por folheto, enfim. Medida educativa é importante, sim. Valmir, alguém queira entrar em contato com você, que se interessou pelo assunto, tem que meios? Tem através do Sintratel, que é o sindicato do qual eu faço parte, que é o meu site, meu e-mail, valmira@sintratel.org.br. Valmira com V. Com V.
E você também tem à sua disposição a nossa central, a UGT, que tem lá o site, inclusive nós estamos criando um site específico, um link específico para a Secretaria de Combate ao Racismo. Em breve nós vamos ter também um material que nós vamos divulgar nos sindicatos e também na internet sobre esse assunto. Ramatiz, Inspira, eu vi que o site é www.inspire.org.br e com você faz contato por que meios? inspira@terra.com.br. E aí, inspira@terra.com.br e o meu pessoal, que é rama@usp.br. Tem uma pergunta sobre a USP aqui, não vai dar tempo de fazer, Jaime, faremos a contento. Nestor Dória, do Coletivo Nacional de Igualdade Racial da CTB e diretor do Sindicato dos Correios, contato contigo, face por que meios? nestordoria65@gmail.com. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo, já me avisa o Fernando aí que falta 1 minuto, aos que nos assistem, aos que nos acompanham e especialmente aos que mandaram perguntas e comentários aqui ao programa. Eu agradeço muito e já anuncio que o próximo programa, dia 3, terá aqui a presença de um grande brasileiro, que é o Almino Afonso. O Almino Afonso vai falar sobre o seu livro que fala do governo Jango e do golpe de 64, aquele golpe patrocinado pela CIA e apoiado pela direita brasileira. Vai falar também sobre trabalhismo, se existe ainda atualidade no trabalhismo, e também sobre os 60 anos da morte do Getúlio Vargas. Eu vou falar rapidamente, deu uma coceira aqui, não consegui deixar de falar. É assim, nós estamos numa eleição para presidente da República, em que nós vamos decidir só o seguinte: quem é que vai pilotar a 7ª economia do mundo? O país de dimensões continentais, país que tem talvez o agronegócio mais dinâmico do mundo, um dos maiores produtores de alimento do mundo, país que tem os maiores recursos hídricos, país que já é grande produtor de petróleo, país que fabrica jatos, aviões a jato, país que fabrica navios e plataformas de petróleo. Então eu faço só esse questionamento e peço assim, olhem para a paisagem, olhem para os candidatos que aparecem à presidência da República e faça a pergunta honesta a você mesmo: qual desses aí tem condições efetivas de governar a 7ª economia do mundo? E qual desses aí tem condições de, ao governar, defender os reais interesses do povo brasileiro? Se você responder essa pergunta, você certamente não errará o seu voto. Digo isso e externo aqui o meu abraço a todos e a todas, e até quarta-feira com Almino Afonso aqui no Câmara Aberta Sindical. Um abraço. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.